Decisão com Aaron Rodgers. Ele se desloca pela esquerda. Pressionado, resiste, tem sobrevida. Para first down. Bem na red zone. Com Aaron Rodgers no comando. Com o passe feito para o touchdown. Davante Adams é fatal. E ele vai pro fake punt, consegue a conexão com o Cunningham, first down, e muito mais, Tentando empatar o jogo aqui o time do Chicago Bears. E Grassolas, Trubisky, vai você! Pois é, meus amigos, nós tivemos uma excelente semana 5, grandes jogos, surpresas, grandes partidas, grandes lances, e você vai ficar sabendo de tudo aqui neste vídeo, onde eu vou trazer o resumo da semana 5 com os resultados, que vocês já estão vendo alguns aí na tela, né? Nós vamos trazer a classificação de cada divisão para vocês, e os destaques ofensivos, defensivos e, claro, também os melhores momentos no final do vídeo. Então assista até o final, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Se você não é inscrito, tá perdendo tempo. Se inscreva, venha fazer parte do Play Action Brasil. Aqui nós falamos de futebol americano, sobre a NFL. Aqui tem os vídeos agora em especial da temporada que está em andamento, mas também tem vídeos de regras, faltas, a história dos times da liga, tem tudo aqui no canal. Assistam os vídeos, são mais de 180 vídeos para vocês, galera. Começando já esse vídeo, vamos aos principais assuntos aqui, começando com os jogos. Olha só, os Patriots foram lá em Tampa e venceram os Bucks, né? Foi 19-14, um jogo difícil, os Patriots com muita dificuldade nesse início de temporada. Os Browns receberam os Jets e perderam mais uma, foi 17-14 para a franquia de Nova York, que está muito bem, né? Nesses últimos 3 jogos, 3 vitórias. Os Lions receberam os Panthers e olha só, mais uma boa vitória do Carolina, 27-24, e uma ótima partida de Ken Newton nesse jogo. Os Colts venceram os 49ers, olha só, 26-23, e mais uma vez os 49ers batendo na trave, né? O time ainda não venceu, e mais uma vez em outra partida, né? Já tivemos outros jogos dos 49ers, o time chegando perto da vitória, mas não conseguiu, e os Colts também se recuperando. Os Dolphins fizeram 16-10 nos Titans. Os Dolphins que levaram uma paulada no jogo de Londres contra o Saints, se recuperando, uma boa vitória em casa. E os Titans estão ladeira abaixo também, né? Levou uma pancada, né? Uma goleada dos Texans e agora perdendo para os Dolphins. Os Bengals, outro time em recuperação, venceu em casa os Bills, foi 20-16, né? Esse jogo, os Bills estão bem ainda na temporada, liderando a sua divisão. E os Chargers foram até Nova York, né? Venceram a equipe dos Giants, né? Foi 27-22 para os Chargers, a primeira vitória da franquia de Los Angeles. E os Giants, hein, meu amigo, que péssimo início de temporada, e ainda vai ficar pior, né? Porque Odell Beckham Jr. fraturou a perna, não está mais disponível para essa temporada. Uma triste notícia aí, né? A confirmação da lesão ficou bem claro no vídeo, né? No momento que ele caiu, ele, né, quebrou a perna ali, bem ali perto ali do tornozelo. Então realmente uma notícia triste, um vídeo forte até, o lance do Odell Beckham Jr., que estava muito bem na partida, e infelizmente os Giants com mais uma dificuldade. Nós tivemos também os Steelers recebendo os Jaguars e levando uma paulada também, hein? 39, uma grande surpresa o time dos Jaguars, né? Cacetado em cima dos Ravens, cacetado em cima dos Steelers, na pré-temporada ganhou também do New England Patriots, então os Jaguars muito bem. E a defesa funcionando, o ataque terrestre jogando muito bem, e uma decepção os Steelers, né? O time lançou 5 interceptações, foi o pior jogo da história do Big Ben na NFL, né? Olha os Eagles aí, meu amigo, mais uma vitória, 34-7 em cima dos Cardinals, jogou em casa e jogou bem. E os Cardinals é uma equipe boa, mas que tá oscilando bastante também, né? Os Rams receberam os Seahawks, clássico de divisão, e os Seahawks venceram, 16-10, com um último lance dos Rams, né, meio que um drop ali, o passe estava difícil de pegar, mas passou nas mãos dos Rams a vitória, mas não deu para os Rams, os Seahawks venceram, assumindo a liderança de sua divisão. Os Raiders recebendo o Baltimore Ravens, sem o seu quarterback, né, o Derek Carr fora mais uma vez, e não sabemos se vai voltar no próximo jogo, mas ele fez muita falta, né, o ataque não funcionou tão bem, e os Ravens também venceram bem fora de casa, né, até que enfim Joe Flacco, né, tirou o gesso do braço, soltou o braço em 2-3 passes de grande quantidade de jardas que o time ganhou nas jogadas que ele lançou para o Wallace, e os Ravens venceram bem, né, se recuperando também de 2 derrotas. Os Cowboys mais uma vez perderam para os Packers, né? 31-35,
os Packers virando o jogo no último minuto. Olha, sensacional o Aaron Rodgers, né? A melhor partida do final de semana já era esperada, né? Inclusive, Packers e Cowboys fazendo excelentes partidas nos últimos anos, né? Na última temporada nós tivemos jogo que valia a vaga na final de conferência e os Packers viraram em cima dos Cowboys também. Então os Cowboys precisam se atentar mais contra os Packers porque estão perdendo jogos nos últimos minutos e o final de jogo foi eletrizante. Os Texans, né, receberam os Chiefs e mais uma vitória dos Chiefs, né? O melhor time da NFL até agora, são 5 vitórias em 5 jogos, foi 42-34, uma grande partida também do quarterback dos Texans, né? O calouro, o Deshaun Watson, fazendo grandes passes, né? Em profundidade, soltando o braço, ele se movimenta bem, é um grande quarterback, tem um grande futuro na NFL aí, o Deshaun Watson, mas os Chiefs com um ataque sensacional. O ataque dos Chiefs é um ataque que lança, que corre, sensacional o time dos Chiefs aí. Infelizmente, o Cairo Santos, né, teve que sair da franquia, né? Foi dispensado por uma lesão, mas vai fazer muita falta para os Chiefs. E os Chiefs tem tudo para chegar ao Super Bowl nessa temporada, tá jogando muito. Os Bears receberam os Vikings no jogo de ontem à noite, né? E aí nós tivemos uma vitória dos Vikings, 20-17, com um field goal no final do jogo. Um jogo que começou uma porcaria de jogo no início, foi 3-2 no primeiro tempo, né? No primeiro e segundo quarto. Mas no segundo tempo virou tudo, né? Ficou um jogo eletrizante, grandes lances. Teve fake punch, né? Teve conversão de 2 pontos, que você vai ver aqui no final desse vídeo, um dos melhores momentos desse final de semana, né? Da partida de ontem também. Um grande lance na vitória dos Vikings sobre os Bears, galera. E aí os destaques positivos, né? Quem sobe? Os Chiefs, porque continuam invictos. Os Eagles, porque venceram muito bem os Cardinals em casa, uma grande partida dos Eagles. Os Jaguars, porque foi muito bem na partida contra os Steelers, mais uma vez aparecendo como destaque. Os Jaguars com uma grande partida do seu running back, que eu também vou falar daqui a pouco. E o Carolina Panthers, que poderia ter participado já, né, no último vídeo, no resumo da semana 4, para uma excelente vitória em cima do New England Patriots, mas, né, mais uma vitória fora de casa agora contra os Detroit Lions, e o time tem que aparecer sim como destaque. Tá jogando bem o Carolina Panthers, né? Tá lembrando o time de 2015 que foi ao Super Bowl. E descendo, né, os times que, os 3 primeiros times ainda não venceram, né? Os Browns, os Giants, que é uma decepção, e os 49ers, time com 0 vitória, 5 derrotas. E os Cowboys estão aí também porque, né, foram derrotados em casa mais uma vez para os Packers, né? O time tá virando freguês dos Packers. Estão aí também. Eu poderia colocar também o time dos Steelers, né? O time foi muito mal nesse final de semana, mas vamos colocar os Cowboys aí, porque o time deixou o rival virar com 1 minuto no restante da partida. E nós temos a classificação das divisões também. Começando com a Conferência Nacional, os Packers estão muito bem, né? Olha lá. Líder da divisão norte, né? Olha só a divisão sul também, o Carolina Panthers muito bem. Tem um jogo a mais que os Falcons, né? Vocês estão vendo aí. E o New Orleans Saints aparecendo ali também na terceira colocação, saiu da última colocação. Nós temos os Seahawks liderando a divisão oeste e os Rams também. Os Cardinals ainda não conseguiram embalar uma sequência de vitórias. Nós temos na divisão leste os Eagles muito bem, né? Com 4 vitórias e 1 derrota. Os Redskins, que não jogaram nessa rodada, os Cowboys já estão na terceira colocação, né? Então se os Redskins ganharem na sua próxima partida que vai jogar nessa semana 6, aí já coloca os Cowboys definitivamente em terceiro lugar. E os Giants decepcionando lá na divisão leste da Conferência Nacional. Na Conferência Americana, começando com a divisão norte, já está começando a ficar apertado já, né? Os Steelers tinham tudo para fazer um 4-1, mas acabaram perdendo. Os Ravens empataram, mas dentro de sua divisão tem uma vitória a menos do que os Steelers. Os Bengals estão se recuperando e os Browns vai ficar nisso aí, né? Provavelmente vai ser o quarto da divisão. Na divisão sul, olha só a surpresa ali, ó. Jacksonville Jaguars liderando. São só 5 jogos, a gente sabe. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem pelo menos aí 12 semanas ainda. Mas mesmo assim, é uma surpresa os Jaguars na liderança. Os Texans em segundo. E os Colts se recuperando também. Os Titans caindo, né, de produção nesse momento. Na divisão oeste, os Chiefs detonando, né? O melhor time da liga. O melhor time da conferência, da divisão oeste. E aí nós temos já os Broncos, que não jogaram nessa semana na segunda colocação. Os Raiders, que tinham a possibilidade aí de chegar na segunda colocação, talvez com a vitória, não conseguiram. E a tendência é ser mais difícil para os Raiders ainda, com a lesão do Derek Carr, que a gente não sabe quando que ele volta. Se ele volta na semana que vem, na outra. E nós temos na divisão leste outra surpresa, né? Primeira surpresa, das 3 surpresas, né? Bills na liderança, né? Mais uma semana e os Bills, mesmo com a derrota, ficam em primeiro. Os Jets em segundo, com a mesma campanha dos Patriots. E a terceira surpresa dessa divisão são os Patriots em terceiro lugar, com 5 jogos, né, meu amigo? Então, vocês estão vendo aí que o campeonato tá pegando fogo, hein?
Os destaques ofensivos vão ficar aí para Ken Newton, quarterback do Carolina Panthers, com 3 touchdowns e 355 jardas. Grande partida dele. Eu poderia também colocar o quarterback, o Carson Wentz, ele é quarterback dos Eagles, porque fez 4 touchdowns, mas o Ken Newton teve um pouco mais de jardas, então eu optei por colocar ele também, mas o Carson Wentz foi muito bem, o quarterback dos Eagles. O AJ Green tá aí também, o wide receiver dos Bengals, que venceu nessa rodada, 1 touchdown, 189 jardas, sensacional a partida, esse que é um dos bons wide receivers da liga, né? E do lado direito da tela tá aí para você Leonard Fournette, running back do Jacksonville Jaguars, 2 touchdowns, 181 jardas, né? Teve um touchdown que ele cruzou quase que o campo inteiro, foi sensacional a partida desse calouro. A gente falou dele aqui no vídeo de draft, né? Que nós fizemos aqui, os 25 jogadores que possivelmente seriam draftados. O Leonard Fournette estava lá, quem assistiu sabe que a gente já tinha essa expectativa dele ser um dos destaques, e tá sendo, né? Na defesa, o Vontaze Burfict, linebacker dos Bengals, um dos jogadores mais polêmicos da NFL, um dos jogadores mais, a gente abre aspas aqui, desleais e fecha aspas, porque ele algumas vezes ele pega pesado na sua marcação, mas foi bem nessa rodada, né? 1 sack, 10 tackles para ele. O Joey Bosa também, o defensive end dos Chargers, com 2 sacks, 2 tackles e forçou um fumble, foi muito bem na vitória, na primeira vitória dos Chargers. E nós temos o Mark Barron, ele é linebacker dos Rams, também foi bem, o time perdeu, mas ele conseguiu 12 tackles, foi o líder de tackles nessa rodada. Então esses são os destaques defensivos, galera. E agora, galera, vamos aos melhores lances que eu separei aqui para vocês, os 5 melhores, né? Começando com esse passe e a recepção com um braço só, com a mão direita dos Browns, na 5ª colocação, iniciando aqui o top 5 dos melhores lances. Olha só que sensacional, né? Uma boa rota e que recepção, caiu dentro da endzone, touchdown marcado, que bela recepção, com uma mão ali, ele segurou, depois abraçou a bola e conseguiu marcar. Nós temos na 4ª colocação o Deshaun Watson lançando essa bomba do meio de campo, da linha de 45 jardas do campo de defesa, e uma bela recepção, estava bem marcado, e ainda assim a recepção nesse lance não foi suficiente para a vitória dos Texans, mas claro, foi uma boa partida também dos Texans, pegou o melhor time da liga, né? Na 3ª colocação, olha aí a pegadinha do malandro, tá no início do vídeo esse lance, conversão de 2 pontos para os Bears, meus amigos, e o Trubisky, olha só, a bola passou na mão de um, passou no outro e depois caiu para ele concluir, para fazer a pontuação. Na 2ª colocação, Ken Newton, com esse lindo passe, e eu quero deixar um destaque para a proteção no quarterback dos Panthers, no Ken Newton, olha só. Vocês estão vendo aí, foi um ótimo passe, e olha a proteção no Ken Newton, né? São 5 jogadores protegendo ele, e ele conseguiu ter tempo para esperar o jogador se movimentar na endzone e fazer esse belo touchdown para os Panthers. E na 1ª colocação, Leonard Fournette, voando, meu amigo, ele tem molas, ele tem asas, mola nos pés e asas nos seus braços, voando para a endzone, fazendo esse lindo touchdown aí na ótima vitória do Jacksonville Jaguars. E uma grande partida do Leonard Fournette, galera. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu também quero te convidar a participar do nosso podcast. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link do vídeo para você deixar o seu comentário e participar, né, do nosso podcast. O nosso próximo tema é como você conheceu a NFL, o time que você torce e por que você torce para esse time, galera. Então participe, continue acompanhando o canal. Até o próximo vídeo.